Mãe com direito decide que paciente se recuperando de cirurgia não é deficiente o suficiente para um carrinho de compras eletrônico. Eu realmente nunca pensei neste evento como um tipo de história de parente com direito, então não pensei em compartilhá-lo antes, mas o evento tem estado em minha mente mais recentemente, já que estou chegando um ano depois, então posso muito bem compartilhá-lo e deixar este subreddit decidir. Como eu disse, isso aconteceu há quase um ano. Fiz uma cirurgia muito invasiva e estava lidando muito bem com a recuperação, mas ainda estava restrita a muitas coisas. A cirurgia foi uma esterectomia, e sendo onde essa cirurgia foi localizada, eu poderia facilmente esconder as cicatrizes com uma camiseta, o que eu estava fazendo. Eu consegui andar decentemente, mas também estava lidando com muitos efeitos colaterais das alterações hormonais por causa desse procedimento. Alguns dos efeitos envolviam acordar com minhas pernas cobertas de hematomas dolorosos e um desmaio que levou a uma visita ao pronto-socorro. Se eu não desencadeasse esses problemas, pareceria completamente normal por fora. Fazia algumas semanas que eu estava curada, e minha mãe me pediu para ir até a loja para pegar nossas receitas depois do trabalho. Eu estava indo nessa direção de qualquer maneira, então desviei e apenas caminhei até a loja. Caminhar até lá foi bom, mas assim que diminuí a velocidade para fazer uma pausa ao entrar, percebi que meu corpo estava começando a desenvolver algumas dores. Ainda havia hematomas nas minhas pernas e meu abdômen doía. Seria uma visita rápida, mas não uma visita pela qual eu queria sentir dor. Então, verifiquei as cores eletrônicas do carrinho e encontrei uma que tinha alguma carga. Pessoas, por favor, conecte-os quando terminar com eles. Foi minha primeira vez tendo que usar um, então eu já estava me sentindo muito estranha e envergonhada, só pensei em acabar logo com isso e ir embora de novo. Eu não era visivelmente deficiente e não sou uma pessoa grande. Eu também sou muito jovem, com apenas 20 e poucos anos, então provavelmente entendo como isso parece para muitas pessoas, mas a maioria não perguntou sobre isso. Eu sabia que algumas pessoas olhavam para mim com curiosidade, mas eu dizia a mim mesma: estou me recuperando de uma cirurgia intensa, tenho direito de usar um dispositivo de assistência à mobilidade, não estou sendo idiota agora, serei rápida de qualquer forma. Ao longo do caminho, passei por uma das ilhas de comida e parei para pensar em preparar o jantar para a família durante a noite. Quero dizer, eu já estava na loja de qualquer maneira. Quando dei ré com o carrinho, ele começou a apitar, e isso instantaneamente me fez sentir vergonha mais uma vez. As pessoas estavam olhando de novo, eu estava me desculpando mentalmente e esperava que ninguém questionasse mais uma vez. Volte, vire, entre no corredor, tudo bem. Havia algumas outras pessoas lá também, mas eu não as reconheci. Eu só queria pegar o espaguete e ir embora. O pacote que eu queria estava fora de alcance, então me levantei e parei por alguns momentos para pegá-la e me sentar. Aquilo pareceu ter chamado a atenção da criança no corredor, com quem parecia ser mãe e avó. Ouvi a criança dizer algo como: olha, ela está dirigindo uma carroça, e pedindo à mãe que olhasse. Eles estavam bloqueando a saída, e minha única opção era recuar novamente. Com o volume do bip, eu não estava exatamente pronta para voltar mais uma vez, então decidi esperar que eles saíssem e viraria no próximo corredor e iria para a farmácia. A mãe me ignorou a princípio, e a avó parecia totalmente desinteressada. A criança pressionou para que ela olhasse novamente, e a mãe finalmente o fez depois de colocar algo em sua cesta. A maneira como ela olhou para mim era uma mistura de confusão e desgosto. Isso aconteceu há muito tempo, então minha memória está confusa sobre a aparência da avó ou o quão expressiva era a mãe. No momento, eu estava sentindo muita ansiedade de qualquer maneira, então eu poderia estar aumentando mentalmente o olhar dela, mas eu sei, ela estava olhando para mim com uma cara que dizia: o que você está fazendo? Tentei me virar e fingir que não a vi, mas ficou muito difícil quando ela se aproximou. Peço desculpas se isso não é muito descritivo, tenho que parafrasear porque minha memória é um tanto nebulosa. Mãe com direito, com licença, você tem permissão para usar esse carrinho? Sim, acho que sim. Eles estão disponíveis para levar na frente. Mãe com direito, você especificamente? Você sabe que eles não são para passear. Sim, eu sei, eu preciso de um agora. Mãe com direito, não vejo nada de errado com você. Você precisa se levantar e guardá-lo.
Estou tão cansado de crianças com direitos como você pensando que podem usar um dispositivo de deficiência porque seus pés doem. E se ela precisasse, gesticula em silêncio para a avó que está por perto, e não pudesse porque alguém como você está brincando com ela. Eu sei o que você quer dizer, mas eu não estou, eu realmente preciso disso. Fiz uma cirurgia e estou com muita dor agora. Não vou demorar. Mãe com direito, se você fez uma cirurgia, deveria estar em casa. Você acha que eu acredito nisso? Não vejo nenhuma marca em você. Eu o quê? Eu tenho um emprego, não posso ficar em casa por semanas a fio de qualquer maneira, preciso fazer compras também. Mãe com direito, não, você precisa se levantar. A partir daqui, ela vai puxar meu braço, e no momento em que ela me agarrou, eu instintivamente me puxei para trás. Isso me fez bater contra a prateleira atrás de mim, mas não doeu tanto quanto o súbito movimento brusco causado contra minhas incisões. Ela claramente ficou ainda mais brava com a minha recusa e foi agarrar novamente. Mais uma vez, cambaleei para trás, apenas para ela me segurar pela terceira vez. Lembro-me de que seu filho disse algo neste momento, mas não me lembro o que era. Ele estava claramente muito chateado, mas eu estava muito preocupada para perceber ou lembrar. A situação estava se transformando em uma espécie de disputa de gritos. Neste dia, porém, eu tinha um anjo cuidando de mim. Veja, havia uma razão pela qual minha família realmente gosta desta loja. Quando eu estava no ensino médio, fiz amizade com uma pessoa, e ele era funcionário de lá. Nós visitamos a loja o tempo todo para poder vê-lo, mesmo optando por usar a farmácia da loja em vez de uma central de farmácia. Eu não me lembrava muito bem de sua agenda, já que estava sempre mudando, mas ele geralmente estava estocando nas prateleiras. Meu milagre aconteceu quando o vi entrar no corredor. Um jovem de aparência desgrenhada com cabelo bagunçado, um uniforme de loja e olhos cansados demais para o que quer que fosse. Eu havia contado a ele por mensagem de texto sobre minha cirurgia, então ele teve uma vaga ideia. Antes dele, ou até mesmo eu disse qualquer coisa, essa mulher aleatória já estava se virando para o meu amigo e falando um monte de besteira sobre eu ser uma pirralha com direito, e de repente a mãe dela estava precisando do carrinho. Ele a deixou falar até ela se cansar, ele não ganhava o suficiente para essas coisas. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem depois que eu saí dizendo que ela falava tão alto que ele nem conseguia ouvir o que ela estava dizendo, então ele estava mentalmente à deriva. Ele só veio investigar porque ouviu algo atingir o corredor, seguido por gritos. Muito mais pessoas estavam tentando ser intrometidas e espiar a situação, e depois que ela terminou com o absurdo, ele olhou para mim. Amigo, o que está acontecendo? Eu só estou tentando fazer algumas compras e pegar algo na farmácia. Acabei de sair do trabalho, quero ir para casa. Amigo, tudo bem, falo com você depois então, aproveite seu jantar. Mãe com direito, o quê? Por que você está deixando ela escapar com isso? Vocês malditos millennials deveriam ter sofrido mais bullying na escola, o que te faz pensar que está tudo bem? Eu, já te disse, preciso disso. Amigo, ela acabou de fazer uma cirurgia recentemente. Mãe com direito, e não vejo nenhuma prova. Qual foi a cirurgia? Esse carrinho é apenas para pessoas com deficiência, não para crianças pequenas se cuidarem. Eu estava querendo chorar naquele momento, não sabia o que fazer. Enquanto ela falava, peguei meu telefone para enviar uma mensagem rápida para minha mãe vir à loja e me ajudar. Quase considerei mostrar minhas cicatrizes de cirurgia, mas não me senti confortável em levantar minha camisa assim. Eu senti um leve líquido na minha pele após a puxada, mas era muito pequeno, então se um ponto estourasse e eu estivesse sangrando, pelo menos não era uma emergência. Então me lembrei das minhas pernas. Como minhas pernas estavam tão doloridas, eu podia ter certeza de que meus hematomas provavelmente apareceram. Levantei a perna da calça para verificar e, com certeza, minhas pernas estavam cobertas de hematomas muito pequenos, mas muito grossos, parecendo muito com manchas. Eu, com licença, você poderia olhar para isso? Este é um efeito colateral da minha cirurgia. Mãe com direito, o que é isso?
Minhas pernas agora estão cobertas de hematomas muito dolorosos porque a cirurgia deixou meus ossos quebradiços durante a cicatrização. Eu apenas trabalhei o dia todo, depois caminhei até aqui. Mãe com direito, isso parece mentira, nunca ouvi falar de uma cirurgia que fizesse isso. Amigo, é verdade, ela teve que ir ao pronto-socorro, e até teve um desmaio não faz muito tempo. Eu não estava aqui para isso, mas tiveram que chamar uma ambulância. Claro que desmaiei onde ele trabalhava, tive que contar tudo e reclamar que ele faltou porque era seu dia de folga. A mãe com direito ficou em silêncio por um momento, então olhou para mim. Mãe com direito, não parece agora, então você claramente não precisa mais da scooter. O que seus pais pensariam sobre esse comportamento? Amigo, por favor, deixe ela em paz ou vou ter que chamar minha patroa, ela tem direito aos carrinhos. Mãe com direito, tudo bem, chame seu chefe, não vou me mexer, é isso que está errado com o mundo. A partir daí, ele puxou um rádio e se afastou para chamar alguém. O tempo todo, a mãe com direito murmurava coisas muito cruéis sobre mim baixinho. Enquanto ele estivesse fora, quem mais apareceria senão minha mãe? Foi uma longa caminhada para mim até a loja, mas uma viagem rápida para ela. Ela originalmente não queria dirigir para lugar nenhum porque estava no meio de um show e eu poderia me controlar bem, então ela já estava irritada por ter que sair para um drama mesquinho. Não foi exatamente difícil nos encontrar depois que ela notou meu amigo parado nas extremidades. No momento em que ela se aproximou e nos viu, ela voou para o modo de proteção. Mãe, o que está acontecendo aqui? Por que você está incomodando o Op? Mãe com direito, esta é sua filha? Ela tem sido extremamente desrespeitosa e roubado os patinetes elétricos de pessoas que precisam deles. Mas eu não sou. Eu preciso disso agora. Pedi ajuda à minha mãe e ela pareceu entender a situação. Embora eu nunca tivesse usado antes, vinha reclamando de muitas dores dias antes disso. Mãe, o que lhe dá o direito de assediar Op? Eu pedi para ela vir aqui, se as incisões dela estão doendo, porque isso é da sua conta. Mãe com direito, o que me parece é outra geração do milênio com direito recebendo tudo e agora ela pensa que pode tirar dos deficientes. Mãe, Op fez uma histerectomia apenas algumas semanas atrás, ela ainda está tentando andar normalmente de novo, então sim, acredito que ela precise agora. Amigo, ao voltar, o gerente está a caminho. Ele está ocupado agora. Minha mãe me orientou a sair e pegar nossas pílulas, e ela cuidaria da situação para mim. Eu estava quase chorando e sentindo uma dor incrível, ainda mais do que antes, mas fiz o que ela disse. A avó afastou-se quando dirigiu o carrinho para frente. Ela não disse nada para mim, e eu não olhei para ela, mas a maneira como ela se moveu parecia que ela não estava com raiva de mim ou chateada. Ela era uma mulher muito frágil e pequena, então não a culpei pelo evento ou por não ter interrompido a mãe com direito. O tempo todo, a criança também ficou quieta e apenas observou a situação como se fosse um show. Uma vez que eles estavam fora de vista e eu estava na fila da farmácia, levantei minha camisa para ver como estava. Infelizmente, um ponto estourou, mas eu estava vazando apenas fluido, sem sangue. Peguei os comprimidos e esperei até que minha mãe se juntasse a mim. O que aconteceu com ela? Mãe, o gerente teve que desescalar, mas está tudo bem agora. O que ele disse? Mãe, não cabe a ninguém decidir quem é deficiente o suficiente. Se você está tendo problemas, é para isso que eles existem. Ela ficou chateada e tentou começar outra briga, mas ele não estava tendo isso. Incrível. Desculpe por fazer você vir. Mãe, é como uma viagem de 5 minutos. Estou chateado por ter que pausar meu show, mas tanto faz. Você está pronto para ir? Eu não a vi quando estava saindo, mas quando terminei com o carrinho, coloquei-o de ré no lugar e liguei-o para garantir. Sim, ainda estou irritada com isso. Minha mãe me ajudou a caminhar até o carro. Minhas pernas tremiam e tive que usar meu braço livre para segurar meu tronco, mas a partir daí cheguei em casa bem. Na época, não achei que fosse uma história de pais com direito, porque a criança mal estava na situação e ela não era nem de longe tão louca quanto alguns outros pais aqui, mas tecnicamente ela era uma mãe. Ainda não sei quem ela era e nunca mais a vi.
Meu amigo quase esqueceu completamente o incidente. Quando tentei mencionar, ele disse que lida com malucos o tempo todo no varejo e quase não dormiu naquele dia, então é isso. Antes de ficar curada, fui à loja mais algumas vezes, mas nunca mais toquei nos carrinhos. Isso era muito assustador para os meus nervos. Apenas peguei o que precisava e saí sem pit stops, e usei banco se necessário descansar. Principais comentários da comunidade. Cara, se aquela fosse minha mãe, aquela senhora levaria um tapa na 207ª camada de danação. Bom para todos lá, desescalando sem violência. Porém, espero que você esteja melhor, Op. Isso é horrível, querida. Se você precisar dos carrinhos a qualquer momento, use-os. Eles estão lá para qualquer um, isso realmente não importa. Eu sou deficiente e tenho problemas para andar, então eu uso meus cards locais também. Se alguém disser algo novamente, responda com isso: algumas deficiências são invisíveis. Como você sabe o que há de errado comigo ou você é meu médico? Isso tende a calar as pessoas abaixo. Eu pareço completamente normal, mas isso não muda o uso de cards projetados para ajudar aqueles que estão lutando. Eu sei como você se sente sobre usar aqueles carrinhos elétricos. Eu tenho que usá-los quando estou me recuperando de uma cirurgia no tornozelo e foi muito embaraçoso porque eu continuo batendo nas coisas toda vez que estou na área. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!